Vamos dar um pulo na serra. O Márcio Falcão volta agora para falar com a prefeita, afinal de contas, a 112, a SC-112, uma situação difícil, né? E além disso, enxurrada, prejuízos naquela região. Conta mais, Márcio! Polito, a água por aqui invadiu ruas e também casas. É um momento de reconstrução e também de contabilizar prejuízos para as famílias e também para o poder público municipal, como a gente mostra ao vivo aqui para vocês. Essa é uma ponte que fica a cerca de 1 quilômetro aqui do local de onde nós estamos. Mas a enxurrada foi tão forte que arrastou a estrutura que é de ferro, como vocês acompanham na imagem. Embaixo, ferro, em cima de madeira. Mesmo com todo esse peso, não foi suficiente para aguentar a força da enxurrada que passou aqui pela cidade de Urupema ontem à noite. Como dissemos agora há pouco, choveu mais de 100 milímetros em pouco mais de 3 horas. Uma grande quantidade de chuva que, claro, causou prejuízos. Aqui conosco a prefeita de Urupema, Cristiane Pagani, para um bate-papo ao vivo e também para atualizar os nossos amigos e amigas aqui da Serra em relação à situação do município nesse momento. Prefeita, boa tarde. Quero começar entendendo contigo se já há uma análise para possível decreto de situação de emergência. Boa tarde, exatamente. A gente acabou de finalizar um ofício decretando emergência aqui no município de Urupema, porque fugiu do nosso controle, da nossa alçada, do Poder Público Municipal, dar conta de arcar com todos esses prejuízos, né? Como você acabou de mencionar aqui, pontes foram levadas, casas foram invadidas pela água. Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima, nenhum ferido, mas os danos materiais são incontáveis, né? Sem falar também nas estradas, que a gente teve o acesso de uma estrada histórica, né? O acesso à cachoeira que congela e também ao Morro das Torres, que é a chamada Estrada Velha, está completamente destruída, não dá para a gente chamar mais de estrada, é um caminho e a gente vai ter que fazer a reconstrução disso tudo, né? Certamente a gente vai precisar contar com a ajuda do governo do estado para poder colocar novamente a nossa cidade em ordem. O que aconteceu na chamada Estrada Histórica ou Estrada Velha é realmente impressionante. A rua se transformou num rio, causou muita destruição. E aí nós falamos de impacto também ao turismo da cidade, porque sabemos que os turistas, quando chegam por aqui, muitos sonham e querem conhecer a famosa cachoeira que congela. Exatamente, eu acabei de descer da SC-112 que liga Rio Rufino a Urupema e que está interditada, inclusive, neste momento, e a gente via o fluxo, o movimento de turistas querendo saber e entender, né? Quem não tinha visto nas redes sociais, qual era o caminho que tomava agora. Então, isso tem um impacto significativo, certamente, no turismo, além, né, dos nossos moradores e das pessoas que têm os seus negócios nesse caminho, que tem algumas pousadas aí nesse trajeto. Mas certamente que tão logo a gente consiga, a gente vai tentar recuperar isso tudo e aí viabilizar novamente esses acessos, tanto à cachoeira que congela, quanto ao Morro das Torres, que também está interditado porque o estrago na estrada foi imenso também. A prefeita falou sobre a SC-112 entre Rio Rufino e Urupema. Temos imagens impressionantes. Nós passamos pelo local na manhã de hoje. Equipes seguem por ali trabalhando na tentativa de fazer a liberação da rodovia estadual, mas é um trabalho difícil porque o solo está bastante encharcado, árvores continuam caindo, alguns trechos continuam desmoronando. Há pelo menos 2 trechos em que houve o bloqueio total da rodovia por conta dos deslizamentos. Então as equipes têm muito trabalho pela frente. Como eu disse agora há pouco, na minha participação ao vivo anterior, o trajeto necessário para chegar a Urupema sem a SC-112 aumenta em quase 80 quilômetros, porque é preciso ir para Lages e depois se dirigir até aqui a cidade de Urupema. Então, por isso a preocupação também com o impacto ao turismo aqui do município, que respira, que necessita do turismo e também a necessidade da urgência desses trabalhos na rodovia estadual SC-112. A partir de agora, prefeita, é realmente um trabalho de continuar com essa análise dos prejuízos e de reconstrução, mas felizmente sem pessoas feridas e sem desalojados. Exatamente, isso para a gente já é muito, né? E o trabalho, a gente tem bastante energia, tem bastante vontade e a gente está, né, desde ontem aí já
fazendo as movimentações necessárias, tanto com a Defesa Civil, tanto quanto com o Governo do Estado, para a gente logo colocar a nossa cidade em ordem novamente e retomar, né, a nossa vida normalmente. Lógico, né, com muita responsabilidade e pensando que tudo isso que aconteceu, que eu falei com alguns moradores mais velhos, nunca tinham visto isso na nossa cidade, faz a gente repensar, né? Temos aqui ao lado do rio uma unidade de saúde, isso já deixa a gente um pouco mais preocupado, né? Porque situações como essa que aconteceram ontem pela primeira vez, podem, infelizmente, voltar a acontecer. Então, a gente vai começar agora a tentar fazer um planejamento de um trabalho de prevenção, né, para que isso se pare por aqui e não volte a acontecer, né? E o nível desse rio ontem subiu tanto que chegou muito perto aqui da unidade de saúde. Agora a gente vê bastante água passando por aqui, mas nem se compara com o volume que registramos ontem, com a água chegando muito perto da unidade. É impressionante como o que a gente via ontem, que era assustador a força da água, como vocês acabaram de mostrar nessa ponte, que de 1 quilômetro veio parar aqui, passou embaixo de uma outra ponte e veio parar aqui. E hoje a gente vê, né, a água um pouco mais mansa. O negócio é assim, é assustador, né? A gente que visualiza no momento que está acontecendo e o pós, faz realmente a gente repensar. A água quase entrou na nossa unidade de saúde, foi coisa pouca assim para não entrar, logo daí começou a baixar. Mas é isso, né? Agora é reconstruir, pensar, planejar e tentar tentar mitigar, né, os impactos de uma nova possível enxurrada. Prefeita, muito obrigado pela participação ao vivo conosco aqui no Balanço Geral. Bom trabalho para vocês aí, que o trabalho de reconstrução dê certo e aconteça com tranquilidade. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Um abraço a todos. Polito, falamos aí que não tivemos o registro de pessoas feridas, felizmente, aqui na cidade de Urupema. Só quero recapitular com vocês a imagem que nós mostramos aí agora há pouco da SC-112, porque fizemos o registro também de um veículo, é um carro vermelho que aparece nas imagens. Esse veículo passava pela SC-112 quando houve o desmoronamento de terra e esse carro foi ali praticamente engolido, empurrado para dentro de uma ribanceira. Dentro desse veículo, uma mulher e a filha de 6 anos, elas precisaram de atendimento médico hospitalar. A princípio, temos informação de que não foram ferimentos graves, mas não temos informações ainda atualizadas sobre o estado de saúde delas. Estamos tentando qualquer nova informação. Voltamos a conversar ao vivo. Volto contigo. Obrigado, Márcio Falcão, atualizando para a gente informações ao vivo, direto de Urupema, na Serra Catarinense, que sofreu, né? Com esses estragos todos. A gente torce aqui para que tudo possa ser recuperado o quanto antes.